queria falar sobre essa questão de Felipe Coutinho e Souza e Alex Teixeira. Acho que você não chegou ainda nesse ponto aí no chat, onde um internauta disse o seguinte, que o Vasco não livrou o rebaixamento ainda. É verdade, o Vasco não livrou o rebaixamento ainda. Mas eu não acredito que o Vasco vá lutar contra o rebaixamento. Porque o Vasco é o 10º colocado, tem 36 pontos, 37 pontos. O primeiro na zona de rebaixamento é o Atlético Paranaense, com menos 2 jogos, com 31 pontos. Só que do 10º até o 16º tem muita gente. E times que vão oscilar, acredito eu, mais do que o Vasco. Mas também concordo com você quando você diz que a realidade do Vasco é a Copa Sul-Americana. Então, Pimentel, nesse ponto, o que eu imagino é que já é possível o Pedrinho, o Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo, já é possível que eles, a partir de segunda-feira, comecem a planejar a temporada 2025. E o que é planejar a temporada 2025? É fazer isso que você disse. É pegar esses que foram contratados que não funcionaram, jogadores que estão no elenco que têm contrato longo que não devem seguir, jogadores que subiram da base que seria importante emprestar. Agora, nada é mais urgente do que, em 31 de dezembro de 2024, rescindir o contrato de Alex Teixeira e Souza. Porque quem vai querer Alex Teixeira e Souza emprestado? O Vasco firmou um compromisso com os dois até dezembro de 2025. O salário é baixo, mas são R$150 mil de cada um. É um salário baixo para a realidade da Série A do futebol brasileiro. É um salário baixo para a realidade de quem entrega. Agora, é um salário muito alto para você pagar 2 jogadores que não vão nem no banco de reservas. Pagar para 2 jogadores que não entram em campo. É um salário altíssimo. O Vasco, um time de primeira divisão do futebol brasileiro, não pode ser um local onde você faz favor para um colega. Não pode ser um local onde você agrada um funcionário trazendo os amigos para trabalhar junto com ele. Então, na relação custo-benefício para o Vasco, a gente já sabia, a gente avisou. Coutinho, nós fomos entusiastas sim, afirmando várias vezes nas lives que o Vasco seria o único local capaz de recuperar o Felipe Coutinho. Mas também falamos aqui que sozinho o Felipe Coutinho não faria esse Vasco um Vasco campeão. Agora, Alex Teixeira, há 7 meses sem jogar, sendo o Vasco seu último time, e Souza, que não conseguia jogar num time que lutava contra o rebaixamento na Turquia, a gente sabia que não seria uma boa. E não foi. Acontece que o Pedrinho disse que o Felipe Coutinho não impôs, mas pela boa relação com o Coutinho, pelo esforço que o Coutinho fez para jogar no Vasco da Gama, ele achou por bem atender o pedido do Felipe Coutinho. Pimentel, com todo respeito ao Alex Teixeira, a história dele na Europa, com todo respeito ao Souza e a sua história no futebol, isso está me lembrando dos anos 90 no futebol do Rio de Janeiro, quando o Renato Gaúcho, Paulo Nunes, Gaúcho e companhia empregavam o Kaiser. Para quem não sabe quem é o Kaiser, é só buscar nas redes sociais, está aí participando de podcast. O Kaiser chegou a jogar no Saint-Étienne da França. Para quem não conhece, o Kaiser é um cara que treinava ao longo da semana e quando era relacionado para o jogo, no treinamento a pronto, dizia que tinha sentido uma lesão. Quando o técnico colocava ele em campo, ele entrava e dizia que estava lesionado e saía depois de 1 minuto. Jogou no Flamengo, no Fluminense, no Saint-Étienne, jogou em vários clubes do Brasil sem nunca ter jogado, sem nunca ter sido um atleta profissional. Não estou comparando que o Souza não seja profissional, que não tem um mérito na carreira. Não estou dizendo que o Alex Teixeira não tem. Os dois têm muito mérito. Tiveram uma história interessante no futebol até aqui, mas estão parecendo o Kaiser dos anos 2000. Não servem, não têm condições de jogar. O Souza acho que tem 4 jogos, o Alex Teixeira 4. O Souza, na última contagem que eu tinha feito, não tinha 90 minutos em campo. O Alex Teixeira, um dos dois, muito pouco. E a partir daí, Pimentel, nós temos que dizer o seguinte: o Coutinho chegou, a barreira virou baile, mas acabou. O Coutinho tem que dar resultado. O Coutinho, eu já falei algumas vezes aqui, me bateram, para começar a conversa, ele não é ídolo do Vasco. Ele é um jogador com grande identificação do Vasco, é um jogador que surgiu como um grande nome, mas que não jogou no Vasco, não teve tempo de se tornar ídolo. Poderia voltar agora para se firmar sim como ídolo, ganhando jogos, ganhando títulos. A relação dele com o Vasco é espetacular. Espetacular, mas nunca deu nada pro Vasco, a não ser uma boa quantia em dinheiro quando o Eurico vendeu ele com menos de 18 anos. Patrocinador master. A gente vai começar a tratar o Coutinho como jogador ou vão continuar tratando o Coutinho como um nome que chegou e que teve uma grande festa, uma grande expectativa? Porque a festa já passou. Você citou ainda há pouco o Thiago Silva, chegaram próximos. Os dois tiveram, cada um, a sua grande festa. Só que o Thiago Silva chegou jogando no auge e ajudou muito o Fluminense a sair da última colocação e está hoje em 15º no Brasileiro. Foi fundamental nessa arrancada do Fluminense, junto com o Mano Menezes e, é claro, com os outros jogadores. E o Coutinho, 8 jogos, 4 derrotas e 4 empates.
Ou a gente vai viver do gol que ele fez no Flamengo? Como você diz, o campeonato fez um gol no Flamengo. O Coutinho precisa começar a ser cobrado como o principal nome desse elenco do Vasco da Gama. O Pablo Verrete não tem 10% da grife do Coutinho, mas vai lá e resolve. Tem pênalti, bate pênalti, tem bola na área, briga com 70 e cabeceia no gol. E não tem a grife, não tem o glamour. O Coutinho, como vocês dizem, não é o ídolo do Vasco. O Coutinho não é o principal nome do Vasco. O Coutinho não é a referência do Vasco. Então, se essa eliminação tem uma cara, a cara dessa eliminação é Felipe Coutinho. E que a partir de